Nossa primeira quarta-feira do ano. Então que todos vocês aí sintam o nosso abraço fraterno, também o abraço fraterno da espiritualidade, do nosso Mestre Jesus, que é sempre aquela nossa figura tão amorosa, tão consoladora, que com certeza a gente sempre vai atrás dele, atrás dos seus ensinamentos, para que a gente consiga, nesse recomeço, né? Todo ano é um recomeço, todo dia é um recomeço, mas em especial falando do ano, né? É importante a gente já lembrar que a gente fez uma boa escolha. E na primeira quarta-feira do ano a gente ter escolhido estar aqui, ouvindo os ensinamentos que ele nos deixou, que a doutrina dos Espíritos nos coloca à disposição, e assim a gente com certeza começar o nosso ano com aquela energia boa, com aquela motivação de mudar e mexer naquelas gavetinhas que a gente geralmente vai deixando ali o ano inteiro e que no fim do ano a gente lembra e que no começo do ano a gente fala, opa, é tempo de mudar, então a gente vai lá para tentar dar uma geral e assim começar o nosso ano com tudo em ordem. Então que no nosso lado espiritual a gente tenha a certeza de que se a gente está aqui hoje, a gente optou por tomar essa atitude e começar ele ali com esse objetivo, né? Com essa meta, que é sempre importante a gente lembrar que a gente precisa de propósitos, né? Então, ir junto a Jesus, buscar a Ele é sempre a nossa melhor opção. Então, o nosso agradecimento pela presença de vocês, também dos nossos amigos que sempre nos acompanham pelas redes sociais, e que a gente possa nessa noite sair daqui bem energizado, bem sintonizado e preparado para esse ano que se inicia. A gente também, no início do ano, a gente sempre tem aqueles nossos recadinhos e no início dos trabalhos. Então a gente reforça para vocês desligar os celulares nesse momento. Isso é muito importante para que a gente consiga manter esse campo vibratório harmonioso aqui do nosso salão e que a sequência se dê da melhor maneira. A gente também, já que está falando de recomeço, de renovação de hábitos e de novas metas e objetivos, a casa, no início do ano, disponibiliza vários cursos para que a gente consiga se aprofundar e aprender mais sobre a doutrina espírita. Então, a gente tem vários cursos se iniciando nesse começo do ano. Temos o Principiante Espírita com turmas de terça-feira à noite, se eu não me engano, de quarta-feira à noite, de fim de semana. Então, para a gente colocar em prática aquelas metas do ano novo, talvez o curso seja uma possibilidade. A gente recomenda muito para vocês, para aqueles que têm familiares que estão pensando em aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aproveitar esse início de ano. Os cursos, assim, a gente é suspeito para falar, são muito bons, com conteúdo da doutrina espírita extremamente detalhados e aprofundados, para que a gente consiga angariar forças através do Evangelho e da doutrina, e assim seguir melhor a nossa dinâmica aí desse nosso ano. Para esse trabalho dessa noite, a gente vai contar com a ajuda da nossa amiga Marisa. Ela vai fazer para nós a leitura do Evangelho. A Cíntia vai fazer por nós também a leitura do livro de mensagens. A prece de abertura, a nossa amiga Laura fará por nós. E a nossa palestra da noite, que vai ser realizada pela nossa amiga Alessandra de Joia, ela vai falar para nós sobre o livro do mês. E honestamente é um livro que eu acho, a gente já conversava aqui antes do início do trabalho, é um livro maravilhoso, que tem muitos detalhes sobre a doutrina espírita, questionamentos, perguntas e respostas que muitas vezes são dúvidas nossas. Lá tem essas respostas através das perguntas, né? É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. As vibrações, a nossa amiga Laurice fará por nós, e a prece final, o Isaac. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo.
Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado, é corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte desses sentimentos. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Obrigada. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José, Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é a falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. Vamos então, cerrando os nossos olhos, acomodando confortavelmente em nossas cadeiras, em nossos lugares, elevando o nosso pensamento a Jesus e agradecendo pelo ano que terminou, pelo ano que inicia, pelo nosso primeiro trabalho das quartas-feiras. Agradecendo por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, reunidos em nome de Ti, Pai. E assim, agradecidos, vamos sentindo o respirar do nosso coração e agradecendo sempre, sempre pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. E que hoje nós possamos estar aptos, com os corações abertos para aprender. E nos colocando também as nossas boas vibrações para a nossa companheira, que vai fazer por nós o estudo do livro do mês. Que a nossa querida Alessandra coloque as palavras certas para cada um de nós. E que nós possamos levar para os nossos lares esse aprendizado. E passar a todas as pessoas das quais nós participamos, das quais temos junto de nós. Sede conosco, Pai, hoje e sempre, e deixai que o nosso coração esteja aberto para o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Feliz ano novo para todos nós, com muita saúde, muita paz, muito evangelho, muito amor, muito de tudo bom para todos nós. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro evangelho da quarta-feira e a primeira vez que vocês estão aqui conosco também. Sejam sempre bem-vindos. Aos que estão sempre aqui, a gente já vai revendo alguns rostos que a gente sempre está habituado a ver às quartas-feiras, os nossos queridos amigos também trabalhadores. Muito obrigada por mais uma quarta-feira. Bom, quem nos assiste pelas redes sociais também é sempre bom lembrar, sejam sempre muito bem-vindos.
Esse livro, O Consolador, é esse livro aqui. O Rafael está passando no telão. É o livro do mês. A diretoria de doutrina, ela tem 12 livros que são escolhidos a dedo, cada um deles, né, pelo conteúdo, pelo que eles vão passar de doutrina para todo o público e para quem lê o livro também, para poder conversar com vocês. E o livro desse mês é o livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Quem quiser adquirir na livraria, esse mês o livro tem um desconto para quem comprar. Como o Léo disse, é um livro interessantíssimo. A gente vai falar sobre alguns pontos do livro, que na leitura a gente julgou que seriam interessantes da gente estar conversando, mas é muito legal vocês lerem esse livro, porque não é um livro que você senta e tem um começo, meio e fim. É um livro de perguntas e respostas. Então, você não precisa ler tudo. Você lê uma pergunta, lê a resposta, lê outra pergunta, lê outra resposta. Aí, se você se interessar, você lê o capítulo referente àquelas perguntas e respostas, sempre relacionados ao Evangelho. Francisco Cândido Xavier, vocês já ouviram falar? Alguém não ouviu falar dele? Ele teve uma vida inteira dedicada ao espiritismo, né? Desde que ele percebeu a mediunidade, desde que a espiritualidade de sempre o ajudou na sua trajetória aqui no planeta Terra, ele teve a sua vida dedicada à doutrina espírita, ele teve a sua vida dedicada a escrever livros, receber livros psicografados por vários espíritos e principalmente por Emmanuel, que era o seu guia espiritual enquanto aqui ele esteve encarnado, sempre com o Evangelho de Jesus a partir da doutrina espírita. Esse livro, O Consolador, ele foi definido, ele teve o seu start, o seu início, numa reunião de um grupo espírita na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas. Esse grupo, nessa reunião, eles queriam fazer perguntas para a espiritualidade e queriam que a espiritualidade respondesse, né? E, guiados por Emmanuel, eles fizeram 2 perguntas básicas a princípio, né? Apresentado o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual é o maior? E a gente pode tomar o Espiritismo, simbolizando desse modo, como um triângulo de forças espirituais? Essas foram as 2 primeiras perguntas. O que Emmanuel respondeu para eles? Ciência e filosofia vinculam a doutrina à Terra. E a religião é o que une esse triângulo e leva para Deus. A doutrina espírita, junto com a ciência, a filosofia e a religião, formam uma tríade que nos leva a entender o que acontece aqui na Terra, tanto material quanto sentimental, e a religião une todos esses ensinamentos e liga ao céu. Depois dessas perguntas feitas, eles fizeram algumas outras perguntas, perguntaram se Emmanuel poderia ajudá-los nessa codificação de todas essas perguntas, e Emmanuel disse que sim. E aí eles entraram com uma outra pergunta. A fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente a esse tríplice aspecto do Espiritismo, poderemos continuar com as nossas indagações? Emmanuel disse que sim. Mas ele responderia a todas essas questões de uma forma simples, de uma forma leve, para com que todas as pessoas que pudessem ler o livro pudessem interpretar e entender a doutrina espírita, né? Eles estavam lidando com espíritos desencarnados para poder fazer a resposta a todas essas perguntas, né? E eles estariam limitados entre aspas, a responder essas perguntas
que lhes fossem feitas de modo ao entendimento de nós aqui no plano terrestre, né? Eles não poderiam entrar em muitos detalhes técnicos que existem na espiritualidade e que nós ainda, como encarnados, não temos a ideia, e eles não têm as palavras para nos traduzir de modo que nós pudéssemos entender em termos mais científicos. Então, é um livro que ele é simples de você ler. Ele tem a base do Evangelho, a base da filosofia, a base da ciência, e junto com a religião, a gente vai desenvolvendo todo esse aspecto de aprendizado que existe nesse livro. Ciência, filosofia e religião, os 3 aspectos que eles descrevem. Ciência. A gente teve aula de ciências na escola, né? Teve aula de química, física, teve aula de biologia, teve aula de várias ciências. Ele coloca que a ciência ela tem a finalidade divina de iluminar os sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. A gente acha que ciência é só aquilo que a gente apalpa, né? Mas não. Nesse livro, ele quer mostrar para a gente que a ciência não é só aquilo que a gente apalpa. Atrás da ciência tem Deus. Atrás da ciência tem a espiritualidade. E ele vai mostrando, no desenrolar de todos esses temas, com todas essas perguntas, que a finalidade, tanto da ciência, quanto da filosofia e da religião, é mostrar que Deus está atrás de tudo isso. E é mostrar o Evangelho do Cristo, a sua luz, os seus ensinamentos, de forma que a gente possa aprender, crescer e evoluir, física, moral e espiritualmente. Ele fala de ciências fundamentais, química, física, psicologia, sociologia, biologia. Ciências fundamentais, como eu falei, química, física, biologia. Ele fala da química e da física, estudando as relações entre os átomos, estudando as relações entre toda aquela tabela periódica que a gente apresenta, como uma ciência material. Aí ele já coloca a psicologia e a sociologia dentro dessas ciências fundamentais, como outras ciências que vão te dar um embasamento para você entender essa química e essa física também. E a biologia, ele mostra que não é só a biologia que a gente aprende das moléculas, dos genes, a biologia material. Ele diz que o futuro da biologia é mostrar que todas essas moléculas vêm do Pai Maior, vêm de Deus. E elas estão aqui para se aprimorarem e para se desenvolverem, segundo a vontade de Deus, tendo todos esses aspectos dentro delas. Mas o aspecto espiritual também está em cada um desses detalhes. E ele quer mostrar para a gente que em todos os itens do livro, esses aspectos de Deus estão ali presentes. E na leitura você vai percebendo que cada pergunta, cada resposta tem essa ligação. Ele fala de ciências abstratas, matemática, estatística e lógica. Elas existem porque elas são expressões materiais. Mas, por exemplo, a lógica ela vai orientando todas essas atividades intelectuais a estarem ligadas entre si. Então, você tem matemática e você tem estatística, mas você tem a lógica, que te faz entender tudo aquilo que acontece. Ele fala de ciências especializadas, astronomia, meteorologia, botânica, ciências combinadas, história, geografia, geologia, mas que convergem todas elas também para essa sabedoria integral, onde a gente pode ter tudo isso aplicado nas ciências aplicadas, agricultura, engenharia, medicina, educação, economia, que são importantes para o nosso desenvolvimento aqui no plano terrestre. Né? A gente precisa da agricultura, né? Desse desenvolvimento da ciência na agricultura, para a gente poder ter um plantio, para a gente poder ter uma colheita, para nós termos alimento para a população. Nós precisamos dessa ciência aplicada na engenharia, na construção de prédios, na construção de usinas hidrelétricas. A gente precisa disso na medicina também. Nós precisamos de médicos
que saibam lidar com essa biologia do nosso corpo, que saibam atuar de uma forma integral em nós. E, novamente, ele coloca que o objetivo de tudo isso é que o homem descubra Deus em toda a sua plenitude, em todos os lugares que nós nem imaginamos que ele está, mas ali ele se encontra. Passando da filosofia, da ciência, ele vai para a filosofia. A filosofia, às vezes a gente acha que é alguma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas não. Ali ele está colocando para a gente todo o resumo das atividades evolutivas do homem, do espírito encarnado aqui na Terra. Todas as suas equações que fecundam a ciência e nos trazem a espiritualidade, unindo a ciência e a filosofia, para penetrar nas verdades intrínsecas e universais do espírito, que é o grande objetivo do livro. Dessa parte da filosofia, ele fala sobre vida, ele fala sobre experiência, transição, sentimento, cultura, iluminação e evolução. O que ele fala de vida? Aprendizado, experiência, transição. Eu peguei duas questões aqui que eu achei muito interessantes, voltadas para nós aqui na doutrina espírita. Eu acabei não dizendo, são 410 questões no livro, né, divididas entre cada um desses assuntos que a gente está falando. Essa questão de vida, aprendizado, ele pergunta, o que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? A gente está numa casa espírita, né? As pessoas sempre perguntam para a gente, nossa, como desenvolver a intuição? Como desenvolver a mediunidade? Como eu vou me desenvolver melhor na escola? Às vezes o filho pergunta para a gente, o que eu preciso para tudo isso? O que eu preciso para me desenvolver? O que o ser humano precisa para se desenvolver? A prática, o estudo. Fundamentalmente, o estudo. O que eu preciso para desenvolver a minha intuição? Ele coloca aqui o campo do estudo perseverante, como a Laurice falou. O esforço sincero, a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os aspectos. E se a gente levar isso para um plano maior, o estudo, o esforço sincero, a meditação sadia, já não é o nosso desenvolvimento moral? Já não são instrumentos para o nosso desenvolvimento em qualquer área da nossa vida? Se eu for um cientista, eu vou ter que estudar, eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que meditar, eu vou ter que pensar em tudo aquilo que eu estou estudando para eu poder desenvolver essa ciência. Se eu sou um agricultor, eu preciso entender do tempo, eu preciso entender do solo, eu preciso entender que semente eu vou plantar, se ela está na época certa de plantio, para saber o que eu vou ter como colheita. E qual vai ser a colheita de tudo isso? Nosso desenvolvimento, em qualquer área, na botânica, na medicina, na arquitetura, na engenharia, aqui na casa. O que eu preciso para me desenvolver como espírita? O que eu preciso para me desenvolver como uma pessoa religiosa que frequenta uma outra igreja? Eu preciso estudar a doutrina. Eu preciso ler os livros da codificação, eu preciso ler a Bíblia. Para as crianças que estão na escola, elas precisam estudar. Cada um no seu nível de entendimento, mas o estudo, o esforço que você coloca, a vontade que você coloca para se desenvolver é muito importante. E a meditação, o que você pensa. Às vezes a gente não está tão tribulado naquele dia, a gente fala, nossa, nem parei para pensar o que eu estou fazendo. E às vezes a gente vai fazendo as coisas atropelando uma atrás da outra. E não. O que seria melhor? Se a gente parasse, pensasse, tenho 3 coisas para resolver. As 3 coisas são muito difíceis. Se eu parar, centrar, elevar o meu pensamento ao mais alto e pedir ajuda para o Pai, para a espiritualidade, acalmar a mente, a gente vai conseguir ter isso com uma clareza maior. Isso é o nosso desenvolvimento. É por isso que a gente está aqui,
É por isso que a doutrina nos pede sempre o estudo sincero, o estudo com vontade, o estudo com amor, para que eu me desenvolva, para que eu tenha equilíbrio e para que eu possa abraçar aqueles que se chegam até mim, para que eu possa tentar entender a necessidade daquele que vem até mim. Seja a necessidade de um amigo, seja a necessidade das pessoas que se doam aqui no trabalho voluntário para fazer um atendimento, para dar o passe. Elas estudaram para estar ali. Elas continuam estudando. E esse é o nosso mote aqui, enquanto espíritos encarnados. Entender a nossa encarnação, entender como esse mundo funciona ao nosso redor e dar para ele, de volta, o nosso melhor. Os nossos defeitos, os desafios internos que nós temos, cada um de nós sabe. Mas pelo estudo do Evangelho, pelo estudo da doutrina, pelo estudo, a gente consegue ter uma clareza maior de pensamento para conseguir nos organizarmos e nos melhorarmos. Para que nós possamos passar por essa nossa encarnação e chegar ali no final e ter a certeza de, olha, eu cumpri o melhor que eu poderia ter cumprido nessa encarnação. E eu tenho certeza que todos nós chegaremos lá. Tem uma outra questão que ele coloca com relação à experiência. Como que adquire a experiência o espírito encarnado? Aí novamente ele coloca: a luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico, é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a evolução. Quando eu estava lendo essa questão, eu lembrei do Gilberto, que é o coordenador da evangelização infantil do sábado. A casa tem um trabalho de evangelização infantil, as famílias assistidas aos sábados. O nosso amigo Gilberto é o coordenador desse trabalho, já há muito tempo. E como que essas famílias vêm para cá? Elas vêm buscando pão material. Mas o que elas ganham em troca desse pão material é muito mais do que elas imaginam. É o pão do Espírito, é o pão do Evangelho. É o cuidado que cada uma das pessoas, não só desse trabalho, de todos os trabalhos da casa, porque todos os trabalhos que a casa oferece são de pessoas voluntárias, que estão se voluntariando em prol de alguma causa maior. A evangelização das famílias assistidas, são mais de 300 famílias que têm necessidades materiais muito grandes. A casa lhes oferece essas necessidades materiais e elas recebem esse pão espiritual. E quantas famílias que chegam aqui assim tão desestruturadas e por meio do Evangelho, do passe, da frequência na casa espírita, elas já vão mudando a vibração. Elas vão se transformando, conhecendo quem é Jesus, conhecendo qual é o seu Evangelho, aceitando esse trabalho voluntário ao qual elas estão cadastradas. E quantas transformações a gente não vê? Isso é tão gratificante. Imagina para Jesus, então, para a equipe espiritual, que acolhe a todos nós, sem exceção. Como é gratificante. São esses exemplos do bem que a gente tem que pegar, que a gente tem que se apegar e que a gente tem que multiplicar. Sermos multiplicadores dessas coisas boas, desses trabalhos bons, desses projetos bons que a gente tem. Nesse pedaço também ele fala sobre transição, sobre vida, a parte de sentimento, cultura, iluminação, evolução. Ele também vai mostrando a arte, a afeição, o dever, a iluminação, a necessidade que nós temos de realizar fatos para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Quando ele fala sobre religião, ele também fala, ele vem já desde o Velho Testamento, passando pelos profetas, passando pelo Evangelho de Jesus, e ele vai seguindo até os profetas, até as religiões e os ensinamentos.
O Velho Testamento, ele coloca que é o alicerce da revelação divina. E aí, lá na frente, na questão 268, ele vai discorrendo que esses 10 mandamentos, eles mesmos tendo sofrido modificações durante todo esse período, eles ainda são válidos, porque ali está contida todas as leis de Deus. E essas leis de Deus, elas são imutáveis perante os homens. As leis humanas não, elas vão se adequando de quando em quando, conforme a necessidade de cada povo. Mas essas leis divinas não. Não importa qual religião a pessoa siga, ela tem leis. E os homens vão seguindo para a sua melhoria, sem extremismos, mas que tudo seja feito de uma forma leve. Na parte do Evangelho, ele discorre sobre Jesus. Se como o Velho Testamento foi o alicerce da revelação divina, ele coloca aqui o Evangelho de Jesus é o edifício de redenção de almas. Eu achei tão bonita essa frase. O Evangelho de Jesus é o edifício de redenção das almas, onde cada discípulo deve buscar o aperfeiçoamento de si mesmo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos nesse edifício de redenção de almas. E é ali que a gente busca o nosso melhor, que a gente procura nos entender como seres humanos, que a gente busca no Evangelho de Jesus, que a gente busca nesse livro o Consolador, o consolo necessário para a gente entender o que ocorre ao nosso redor, para a gente administrar os pensamentos de tudo isso que nos ocorre e seguirmos sempre com fé, seguirmos sempre com esperança e seguirmos sempre com caridade. Porque caridade foi o que Jesus fez a vida dele inteira, né? De uma forma leve, de uma forma alegre, né? Se a gente não consegue contribuir com a cesta básica, a gente vibra para que pessoas que possam contribuir com a cesta básica contribuam muito. E se a gente pode contribuir com um saco de arroz, que esse saco de arroz seja muito bem-vindo, porque ele vai alimentar algumas famílias. Né? Se eu não posso contribuir com todos os itens do kit de higiene das crianças do sábado, eu contribuindo com uma caixinha de creme dental, eu já vou estar ajudando uma família a escovar os dentes. Né? Então, assim, se formos pequenos grãos de areia nesse imenso planeta Terra, juntos, vários grãos de areia, nós, todos juntos, vamos fazer a diferença. Mas a gente precisa ter ação, a gente precisa ter atividade. Né? A gente tem o dever de devolver para a espiritualidade tudo que de bom eles nos dão. E nisso a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai se transformando, e a casa sempre de portas abertas a acolher cada um de vocês, a cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo aquilo que lhe é premente naquele momento, e a cada um que possa devolver para alguém aquilo que recebeu. Nós precisamos ser multiplicadores do Cristo, nós precisamos ser multiplicadores de boas notícias, nós precisamos ser multiplicadores da boa nova. Né? Porque notícias controversas tem muitas. Deixa-las de lado um pouquinho, vamos ser nós, com o nosso melhor, dentro da nossa possibilidade de poder levar alegria, de poder levar a mensagem de Jesus, de poder levar a luz do Evangelho, que é o que esse livro quer mostrar para a gente, dentro de todas essas perguntas. São 410 perguntas para o nosso desenvolvimento. É um livro que ele nos mostra que a gente precisa estudar com carinho, estudar com paciência, reler a mesma questão algumas vezes e dali tirar a melhor lição. Eu desejo que vocês tenham uma boa leitura do livro, aproveitem que está com desconto. Ali na livraria, vocês acabam ajudando a casa comprando o livro, acabam se ajudando pela leitura e ajudando a quem está em volta de vocês também com o desenvolvimento. Que Jesus continue nos abençoando muito
nesse ano inteiro. Muito obrigada por terem me ouvido. E assim, agradecemos a Alessandra por essas palavras tão doces que encheu os nossos corações e que possamos, como ela disse, dar o primeiro passo em prol de nós mesmos, dos nossos estudos, nossos autoaprendizado. E ainda queremos rogar mais uma vez a Jesus pelo ano que se findou, de 2024, por todas as bênçãos que nos proporcionou, todo o mal que nos livrou. E rogamos, Senhor da vida, que enche os nossos corações nesse ano de 2025, para que tenhamos o amor em nossos corações, para nos amar e transformar esse amor ao próximo, né? Para o nosso alto amor e o desenvolvimento do amor ao próximo. E assim, com essa sabedoria que possa nos envolver, dando-nos o bom ânimo para o estudo, o aprendizado, o nosso autodesenvolvimento. E possamos nesse dia, Senhor, primeiro de 2025, receber através dos médicos que muito se prepararam para aqui estar, receber essas energias amoráveis do Teu amor, que acalente o nosso coração, trazendo todas as benesses necessárias para esses 365 dias desse ano, que nós possamos receber tudo que aqui viemos buscar, que possa energizar todos os nossos centros de força, fortalecendo desde o coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, passando pela planta dos pés, subindo até o básico, e vértebra a vértebra vai alinhando toda a nossa coluna, depositando em cada um desses chakras todos o bem necessário que necessitamos para todo esse ano, e que paulatinamente, dose a dose, a cada semana, vamos recebendo todo esse bem que necessitamos, que tenhamos a persistência de estar aqui buscando o Teu amor, as Tuas benesses, e assim fechando no coronário novamente, e tenhamos nosso corpo todo energizado para essa semana. E com as bênçãos do Pai, que tanto recebemos nesse passe, possamos levar também essas benesses para os nossos entes queridos que ficarem em nossos lares, para os nossos entes queridos da nossa família consanguínea, pensando naquele irmão que necessita mais de um abraço amigo, de um afeto maior, que às vezes não lidamos tão bem, mas que às vezes por falta de amor ele não consegue se expressar, e nós, por não recebermos esse amor, também não retribuímos. Então que doamos sem pedir em troca, que possamos ser esse bem maior que vós mesmo, Senhor, deseja que sejamos para o nosso irmão que necessita mais do que nós mesmos ainda. Que sejamos os multiplicadores das Tuas benesses.
que sejamos esses discípulos, como a nossa irmã mesmo falou, os discípulos do teu amor, da tua luz, da tua misericórdia. Envolva, Senhor, também os nossos lares, os lares daqueles irmãos necessitados, aqueles irmãos que possam estar enfermos nos hospitais, que possam receber também essas benesses, aqueles que estão nas penitenciárias, que ainda precisa da luz do teu amor em cada coração, que possa também envolver todas as crianças nas escolas, os jovens nos seus estudos, abrindo as suas mentes, para que juntos possamos construir um mundo melhor. Porque para termos um mundo melhor, precisamos também ser melhores. Que Senhor da vida possa dar essa energia necessária para que nesse ano possamos desenvolver o melhor em nós, através dos estudos, através da prática, através da nossa perseverança. E assim, envolvidos nesse amor, nessa sua misericórdia, a cada dia levar aquele abraço amigo, aquele que precisa mais, um sorriso, um gesto de carinho, um gesto de consolação e conforto. E assim, Senhor, vamos mudando a nós mesmos e ao nosso redor. E para isso, Senhor, sempre precisamos do Teu amor e da Sua misericórdia a nos guiar, a nos proteger e a nos amparar. Envolva-nos na Tua paz e na Tua luz, e que ela esteja conosco, hoje, agora e sempre, Senhor. E assim vamos mentalizar também as nossas águas. Se trouxermos as garrafinhas, que elas sejam energizadas aqui. Se não, que leva essas benesses para os nossos filtros, para as garrafinhas de águas nos hospitais, as que estão nos carros, nas ruas, nos nossos irmãos em situações sem moradias, que possam ter essas águas fluidificadas, para que possa receber o alento necessário que deseja para esse ano, que tenha força e disposição para se auto-melhorar a cada dia. Envolva, Senhor, todo o nosso planeta Terra, os países que passam por desajustes, aqueles que estão ainda em situações de guerras, de conflito. Envolva todo o nosso planeta Terra nas energias amoráveis do Teu amor e da Tua misericórdia, e que possamos nesse ano desenvolver o melhor em nós, para nós próprios e para os nossos semelhantes. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E vamos para a prece final com o nosso irmão Isaac. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, por esta noite, esse momento de aprendizado. Que possamos sair daqui levando todos esses ensinamentos e levando também todos esses tratamentos nos quais os irmãos espirituais nos submeteram. E que possamos retornar aos nossos lares em paz, envolvendo também a todos os nossos familiares, envolvendo também a nossa semana com muita luz e com muita paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Só um instante, pequeno instante. Boa noite. Que Jesus nos abençoe sempre. Então nós vamos, todo o início
do mês, nós temos, como foi colocado pela Alessandra, nós temos o livro do mês, né? Que é o livro direcionado pela nossa diretoria de doutrina, que nós trazemos a vocês para reflexão, para estudo, enfim, para o nosso direcionamento no nosso caminhar. E esse mês foi o Consolador, que a Alessandra tão bem abordou. E aquele, em nome da equipe, ela nos deixa para nós fazermos um brinde a vocês. Então, nós, no início do trabalho, ela perguntou, quem veio pela primeira vez? Acho que 3 pessoas levantaram a mão, né? O casal, quem mais? Teve mais uma pessoa. Então, nós vamos sortear entre vocês. Tá bom? Nós vamos, todo mês nós vamos estar fazendo isso agora. Está sorteando. Vamos sortear, vamos encontrar um jeitinho de sortear. Hoje é a primeira vez. Você vai ganhar, chega na sua vez, você ganha. Então, como nós podemos fazer? Nós podemos fazer. Quem é que tem, de vocês 3, alguém faz aniversário esse mês? Não. Não, quem veio hoje pela primeira vez. Você já está querendo levar o livro, olha só que danadinha. Como que nós podemos fazer? É a primeira vez, dá uma sugestão, Toninho. Bom, vamos fazer assim. Pela letra do nome, na ordem alfabética, né? Alguém começa com A, de vocês 3? B, C, D, E, F,